Bom, e faltam apenas 25 dias para a posse e 2 ministérios seguem indefinidos. E para falar sobre isso, já estão aqui comigo, olha que honra, Merval Pereira, direto do Rio de Janeiro aqui para Brasília, e Gerson Camarote, muito boa noite para vocês. Não é todo dia que o Jornal das 10 tem o Merval em Brasília, né? E você, Natuza, também. Eu acho que o Merval está aqui porque deve ter apurado muita coisa, então eu vou aproveitar o ensejo e começar por você, Merval. Por que o presidente Jair Bolsonaro sentiu necessidade de dar essa declaração hoje sobre a reforma da Previdência? Olha, primeiro porque cada vez que ele diz que vai ser fatiado, cada vez que ele diz uma coisa nova, os mercados ficam nervosos, né? Então ele recebeu um aviso, uma advertência de que ele tinha que ser mais incisivo. Mas houve também, nessas reuniões que ele teve com os partidos políticos, hoje teve com mais 2, alguma resistência dos partidos. Ele estava tentando fazer a negociação com as bancadas temáticas, né? Exatamente para quebrar um pouco os partidos. E agora, quando ele foi para os partidos também querem mostrar força, querem demonstrar que quem controla os votos são os partidos e não individualmente cada deputado. E, então, deu para o Bolsonaro, o presidente eleito, sentir que vai ter mais dificuldade do que ele imaginaria na aprovação da reforma da Previdência, por exemplo. É isso, você toca num ponto importante, que é a força das bancadas. Não muito tempo atrás, o Congresso aprovou uma lei eleitoral dando aos presidentes de partido, às estruturas partidárias, muito mais poder para a definição de distribuição de dinheiro do fundo eleitoral, do fundo partidário, dinheiro público para financiar as próprias campanhas. Ou seja, Camarote, com essa força maior dos partidos, Merval, acabou dando a esses caciques tradicionais que sempre fizeram e se adaptaram à política do toma lá da cá, típica do presidencialismo de coalizão, deram mais poder para eles, Camarote. Aí agora tem esse grande dilema. O presidente eleito Jair Bolsonaro oferece um novo sistema de relacionamento com o Congresso, mas com partidos que estão hoje mais poderosos do que foram no passado recente, né? E tentando a resistência, tentando testar o novo governo, o governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. E nisso daí, por isso que a gente percebeu aí essas idas e vindas nesses últimos dias. Até o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, está no estaleiro, está recuperando ali de uma gripe, e isso daí estava sem voz, isso daí acabou ainda tendo uma bateção maior de cabeça e criando essa instabilidade que o Merval citou aí, até mesmo a percepção dos mercados. Dito isto, é importante a gente registrar o seguinte, que não é de hoje que o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, tem feito um alerta contundente de que não há outro caminho, que tem que se aprovar a reforma da Previdência. Tem falado isso de forma muito incisiva para os integrantes da equipe de transição e ao próprio presidente eleito Jair Bolsonaro, chamado de professor pelos integrantes da equipe de transição. E mais do que isso, não é um discurso de hoje do Paulo Guedes. Se você lembrar, ele já defendia até mesmo a aprovação da reforma da Previdência do governo Temer. Eu estou falando isso no ano de 2016. E ele não mudou esse discurso. Esse tema ficou marginal na campanha presidencial, mas voltou. Ele estava defendendo, inclusive, a aprovação dessa reforma, justamente nesse momento de transição. O que acabou não acontecendo por inviabilidade política. Então, ele tem insistido votar algo muito semelhante ao que já está aí. Então, o próprio Bolsonaro já está adequando o discurso de aproveitar algo da reforma do governo Temer e concluído esse, que seria principalmente a idade mínima e equiparação da previdência privada com a do setor público, e aí você consegue resolver o para trás, aí ele está colocando também o para frente, que seria a capitalização. Eu soube hoje que realmente essa reforma do Temer voltou a ser um objetivo a ser discutido, né? Diante das dificuldades de encontrar um caminho novo para aprovar a reforma.
Agora, é muito difícil com o presidente Bolsonaro dizendo que não pode resolver os problemas matando velhinho, dizendo que a idade mínima não pode ser igual para o homem e para a mulher, acaba desmontando um pouco a possibilidade de aproveitar esta reforma que já está encaminhada no Congresso. Já dá sinais trocados, né, meu irmão? Inclusive, uma imagem que o Paulo Guedes tem feito para a equipe de transição, inclusive para o presidente Jair Bolsonaro, é o seguinte: você tem um avião e um avião que vai fazer voo de cruzeiro se tiver com a reforma da Previdência, ou seja, o governo Bolsonaro decola e vai fazer voo de cruzeiro. Outra coisa é sem essa reforma da Previdência. Não tem combustível. Exatamente. Não tem aí o avião cai. Exatamente. E a gente abriu o Jornal das 10 hoje falando justamente isso, que a reforma, os benefícios da reforma acabam contemplando os mais ricos. E eu acho que a reforma da Previdência, a urgência, se trata justamente disso, de resolver um problema de desigualdade também, não só um problema fiscal, que é muito grave e muito importante que se resolva.